Viver fora do Brasil sem ser fluente em outro idioma. Como fazer para ficar fluente mais rápido e autoconfiante. Isso é o que a gente vai ver hoje. Poliglota querido, bem-vindo ao meu canal. Se você já faz parte da minha comunidade de poliglotas ou futuros poliglotas, já deixa seu like para ajudar o vídeo a ser divulgado aqui pelo YouTube. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, prazer, meu nome é Clarice e eu espero que você goste do vídeo de hoje. Bom, quem assistiu o meu vídeo da semana passada, que é este aqui, eu cheguei aqui na semana passada no Canadá, contei um pouquinho de como foi a minha entrada, aqui que eu passei por algumas tensões, eu vou contar para vocês nesse vídeo, então não deixem de ir lá dar uma olhadinha no final, que também vai estar nos cards. Mas hoje eu vou contar umas histórias que o meu marido passou. Meu marido está aprendendo inglês, ele ainda não é fluente em inglês, ele está melhorando, aprendendo realmente. E eu fiquei observando ele, como ele agia, o que ele fazia, porque ele é bem destemido, ele não tem medo de nada não, ele vai falando do jeito dele, fala tudo errado mesmo, mas é um exemplo, assim, para quem tá aprendendo idiomas. Eu fiquei só observando e falei assim, ele tem muitas coisas interessantes no comportamento dele que valem a pena ser compartilhadas. Então eu vim aqui falar pra vocês coisas muito legais que ele fez, que ele viveu, e vocês ainda vão aprender umas coisinhas de inglês hoje também. Bom, a primeira coisa, assim que nós chegamos no aeroporto, nós pegamos um Uber. O Uber era um canadense, simpaticíssimo, nós estamos em Toronto. Aí a gente pegou um Uber ali logo na entrada no desembarque, né, do aeroporto. E o meu marido foi logo falar com o Uber, o motorista saiu. Meu marido até então não tinha falado inglês com ninguém na imigração. Eu falei com todo mundo, eu falei o tempo todo, meu marido estava de boca fechada. Quando o Uber chegou, meu marido foi lá colocar as malas no bagageiro, né? E eu já fui entrando no carro e eu só ouvi ali que meu marido estava falando alguma coisa com o motorista, né? Mas não conseguia nem ouvir o que, como, nada. Mas ok, ele estava lá falando do jeito dele e eu lá dentro do carro. Depois ele entrou, o motorista entrou, e aí eu comecei a conversar com o motorista perguntando de onde a gente era, nananana, e a gente começou assim, altos papos. Meu marido ficou mais calado, porque também eu, quando dando a falar, né, blá, 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 vai começa a falar danado. E aí fiquei lá batendo altos papos com o canadense. E aí meu marido tava quieto, eu falei, meu marido tá aprendendo inglês, né, ele tá quietinho aqui, eu acho que é porque eu falo muito, e ele tá melhorando o inglês dele, tá aprendendo. Aí o Uber já falou, né, ele tá aprendendo não, mas ele fala muito bem, eu quase não reparei que ele tá aprendendo, ele falou super bem comigo ali atrás quando a gente foi colocar as malas no bagageiro. Então assim, isso já foi uma coisa muito legal, meu marido não ficou, né, pra mim, vai, fala você, vai lá você e tal, você que fala fluente. Não, ele foi, ele falou, ele não ficou pedindo minha ajuda, eu entrei, e ele assim, eu tô observando que ele tá se expondo muito às situações, o que ele pode pedir, o que ele pode falar, ele não fica me pedindo, fala tal coisa, conversa ali, pede tal coisa, pede tal informação. Não, ele vai e ele faz, ele não me pede pra fazer nada, ele se vira e ele faz sozinho. Isso, gente, é muito importante se você quer ficar fluente rápido numa língua. Você não pode ficar pedindo ajuda. Também não é pra ficar perguntando como é que eu falo tal coisa, como é que eu peço não sei o que, como é que eu falo não sei o que lá. Fala do jeito que vier na sua cabeça. Se a outra pessoa precisar te ajudar, às vezes acontece, eu deixo meu marido falar. Se eu percebo que houve ali um ruído na comunicação, a outra pessoa não entendeu ele, ou ele não entendeu outra pessoa, às vezes eu vou e ajudo, assim, né? Tal coisa, eu pergunto pra ele, explico, traduzo pra ele. Mas se você é o aprendiz, a pessoa que tá aprendendo, não fica perguntando o tempo todo, como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? Como é que eu falo aquilo outro? Porque dessa forma você não vai aprender. Mesmo se você não souber nada, tipo, você tá aprendendo chinês, você não sabe falar chinês, não adianta também você ficar, como eu falo isso, como eu falo aquilo, como eu falo aquilo outro. Porque você vai aprender na hora, depois você vai esquecer. Então assim, se você sabe zero do idioma, você vai ter que dar uma estudada antes. Vai ter que dar uma estudada, vai ter que dar uma decorada em umas frases, escrever um pouco. Vai ser um outro tipo de trabalho. Agora, se você tem um conhecimentozinho ali, uma basezinha, arranha, não fica pedindo ajuda. Fala o que vem à sua mente. Porque também é uma ótima forma de você treinar o pensamento rápido, o pensamento no idioma estrangeiro. E eu, inclusive, eu vou falar que alguns erros que meu marido cometeu, não é pra expor ele, porque pra mim não tem nada demais em cometer erros. Eu mesma paguei um mega mico que eu
eu contei no vídeo da semana passada. Mais uma vez, depois vocês veem, quando terminar esse vídeo aqui, vocês vão lá e assistam o vídeo. Eu vou deixar o card no final desse vídeo. Mas eu vou colocar os erros deles por aqui, né? Vou contar pra vocês aprenderem também algumas coisas de inglês com os erros dele. Vocês vão ter muito a aprender, assim como ele aprendeu a cometer erros também. Mas já lembra, gente, de deixar o seu like e se inscrever no vídeo, tá? Pra toda semana você assistir aqui minhas dicas pra você falar inglês mais rápido, falar idiomas mais rápido e com confiança. Bom, toda vez que a gente pega Uber, ele sempre tenta falar alguma coisa. Nós precisamos ir numa loja trocar um casaco lá que ele tinha comprado há muito tempo atrás. Ele conseguiu trocar nessa bendita dessa loja. E ele sai falando do jeito dele, todo mundo entende. Ele fala errado, ele fala com um baita de um sotaque, ele fala com pronúncia errada, mas todo mundo entende. Ninguém fica fazendo aquela cara, o que esse homem tá falando? Porque ele vai, sabe, com segurança. Gente, a postura, ela é essencial para influenciar a forma como as pessoas te encaram. Se você for todo desmilinguido, todo encolhidinho, mostrando que você tá com medo, as pessoas, elas vão crescer pra cima de você. Então, abra o peito mesmo, respire fundo, coloque uma voz firme e fale. Não se intimide. Isso é um esforço que às vezes você tem que fazer. Eu sei porque eu tenho que fazer muitas vezes esse esforço. Às vezes, minha vontade é de falar assim, Hi, excuse me, can I ask you a question? Sei lá, falar qualquer coisa. Mas eu não fico assim, eu levanto o peito. Ó, só de abrir o peito já vai ser diferente aqui o jeito que eu vou falar em inglês, ó. Hi, excuse me, can I ask you a question, please? Could you help me, please? Só de você abrir o peito e assumir uma postura de autoconfiança, isso manda uma mensagem pro seu cérebro de autoconfiança. O corpo e a mente conversam entre si. Então, a sua postura, assim como a postura do meu marido, influencia muito a forma como as pessoas tratam ele. Você também precisa se lembrar disso, manter uma postura sempre positiva e aberta. Fomos na Apple, ele queria pegar umas informações lá, né, na loja, né, da Apple. E aí ele perguntava assim, have battery, né, perguntando, tem bateria, sei lá. Have a laptop, não sei o que, ele usava o verbo have. E aí eu aproveitei até ensinei a ele que have é o verbo ter quando se trata de posse. I have a car, I have a computer. Aí eu falo have. He has, porque he, she, it has, né? He has a mother, I don't know. He has a house. Aí você, quando tá falando de posse, usa o verbo to have. Mas se você tá falando de existência, né? Tipo, tem computador aqui, tem bateria aqui, tem um computador maior, você não tá falando de posse, você tá falando de haver. Há um computador maior aqui, há baterias aqui. Então, do verbo haver é there is, there are. Então, por exemplo, no singular, there is a bigger computer here. There is a computer with a bigger screen here. Tem um computador aqui com uma tela maior, né? Então, esse tem vai ser de haver, vai ser there is no singular ou there are no plural. There are computers no plural, tá? Então, isso eu ensinei pra ele e ele aprendeu. Mas ele só aprendeu, porque ele errou. Então, errar é uma ótima forma de você meio que estudar, você aprender. Sou super a favor do erro. Também reparei que ele não usa o do pra fazer perguntas. Ele fala, you need help? Teve uma situação... lembrei que o pessoal que tava chegando aqui na casa que a gente tá alugando, o pessoal tava chegando de carro, de uma viagem, cheio de mala, cheio de bagulho, coisa de criança. E ele foi perguntar, vocês querem ajuda? Vocês aceitam ajuda? Aí ele perguntou, you need help? Primeiro que eu tava aqui dentro de casa, eu vi que ele chegou da rua, encontrou esse pessoal ali e começou a bater papo, né? Tudo em inglês. Eu fiquei assim, gente, o Diogo tá batendo papo ali do lado de fora com alguém em inglês, né? Aí depois eu saí e vi que era o pessoal aqui da casa que tava chegando no final de semana. E ele lá batendo altos papos, aí de repente ele perguntou, you need help? Então ele não usou o do. Quando você faz pergunta, você usa o do. Do you need help? Do you need help? Mas eles entendem se você falar you need help. Muitas vezes os nativos não falam o do, então precisa ficar rígido, tem que usar o do porque é pergunta. Ele fala assim, you need help? Às vezes eles só falam need help. Need help? Sem o you, sem nada. É só need help. Então ele ficou pensando em regrinha gramatical e foi super natural. E depois quando ele foi falar assim, até amanhã, ele falou, tomorrow we'll see. E seria see you tomorrow, né? Ele falou, amanhã a gente se vê. Aí ele traduziu muito pro português, tomorrow we'll see. Aí, mas o pessoal respondeu, bye, see you tomorrow. Aí quando a gente entrou, eu falei, see you tomorrow. Aí ele,
see you tomorrow, see you tomorrow. Mas as pessoas entenderam, responderam a ele, yeah, have a good night, see you tomorrow. Então, não tem problema nenhum, tá vendo? Mais uma vez ele errou e foi muito bem entendido. Vocês teriam coragem, gente? Me falem honestamente ali nos comentários. Vocês teriam coragem de falar, assim, as coisas meio de qualquer jeito? Ou você é do tipo que fica meio com medo, assim, acha melhor não falar, gostaria de falar tudo perfeito, só falar quando estiver falando perfeito? Me fala ali nos comentários que eu quero saber. E não deixa de deixar o seu like, deixa aqui o seu like, porque isso ajuda muito o vídeo a ser distribuído pelo YouTube. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se inscreva no canal para toda semana você receber vídeos para você não só aprender, mas você falar idiomas em inglês, né? Com mais rapidez e confiança. E me siga no Instagram, acho que tá aqui. Me siga no Instagram para você também me acompanhar no dia a dia e receber mais dicas diárias, tá bom? Vejo você semana que vem. See you guys around!